A graça e paz, amados. Amém. Tudo bem? Amém. Está fraco esse amém, hein? Amém, amados. Amém. Isto, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui hoje. Para aqueles que nos acompanham, né, pela internet, Deus abençoe a sua vida também, que você seja transformado verdadeiramente nesta noite, ok, amados? Amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Isto, o pastor Felipe aí, deu para ouvir. Ó. Celular também está valendo, tá? Pode abrir, pode. O Evangelho de Mateus, por favor, pode usar a Almeida Revista e atualizada. Mateus capítulo 6, dos versículos do 25 ao 34, por favor. Mateus 6, do 25 ao 34. É um texto muito conhecido pelos amados, tá? Isso, meia dúzia, do versículo 25 ao 34. Vamos lá, eu vou ler aqui. Amados, o tema da mensagem hoje é vencendo as preocupações da vida. Vencendo as preocupações da vida. Esse é o tema da mensagem. Mateus 6, do 25 ao 34. E diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, amados? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, primeiro por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Pai, por cada vida, por cada família aqui, Senhor, representada, meu Pai. Senhor, conduz aqui esse culto, Pai, abençoa aqui, Senhor, usa eu como instrumento Teu, para trazer uma palavra, Senhor, aqui, Senhor, de fortalecimento aqui para os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nesta noite, que possamos sair daqui transformado pela Tua palavra. Amém? Amém. Amém. Então, aqui nesse texto, amados, Jesus estava, conforme o tema, deste trimestre, dado aqui pelos nossos pastores, vamos pegar um pouquinho aqui sobre os ensinamentos de Cristo, com os seus discípulos, com o seu povo aqui. E aqui, Jesus, ele estava orientando, ensinando aqui os seus amados, sobre a revista atualizada, ela dá o tema da ansiosa solicitude pela vida,
Se você pegar aí a NVI, a NVT, vai ser o quê? As preocupações da vida. Aqui Jesus ele chama a atenção dos seus discípulos acerca da ansiedade, mas não da ansiedade especificamente como patologia, como doença, mas aquela ansiedade referente às preocupações da vida. Por isso que ele fala quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir, né? Tudo aquilo que é pertinente ao sustento da nossa vida. É isso que ele trata, com a manutenção da vida, né? Ele fala aqui especificamente do excesso de preocupação do homem com a sua vida. Essa é a mensagem que Jesus dá aqui para os seus discípulos, e ele está ensinando a eles como nós devemos nos comportar diante das preocupações da vida, como nós devemos nos preocupar. Por isso que no versículo 25, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, né? O seu dia a dia, quanto a que é a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então ele trata especificamente disso. E essa ansiedade, essa inquietação, se nós olharmos no dicionário de um modo geral, você vai ver que a ansiedade é o quê? É um estado emotivo de preocupação, né? De incerteza, de insegurança, de expectativa com algo que está para acontecer, mas que pode afetar tanto a sua mente como o seu corpo. Ok? Então pode afetar. Então, quanto à ansiedade das coisas da vida, todos nós passamos, né? Isso não é... Ninguém está livre disso. A preocupação aqui de Jesus com o ensinamento em relação ao excesso de ansiedade. Essa é a preocupação dele. Então, todos nós passamos por um momento de ansiedade na vida, ninguém está livre. Então, o excesso, esse que é o perigoso. Até subir aqui ainda estou um pouco ansioso, né? Que é normal, faz parte da nossa natureza. Então, agora está começando a baixar um pouquinho, a pressão já está caindo, os batimentos cardíacos já estão diminuindo, né? Faz parte, né? Todos nós, eu acredito que quase todos aí ficam ansiosos diante dessa, né? Trazendo muita responsabilidade, trazendo uma palavra da parte de Deus para toda a igreja, não é verdade? Então, todos nós, é natural, a ansiedade momentânea, ela é natural em nossas vidas. Então, ficamos ansiosos em muitos momentos da nossa vida, né? Vou citar aqui, diante de uma partida de futebol, de algo que está para acontecer, você fica ansioso, não é verdade? Ontem mesmo assistindo o derby, eu fiquei ansioso, confesso, né? Mas depois que saiu o primeiro gol, depois saiu o segundo, aí já foi mais acalmando. Então, para quem ganha, né, a ansiedade ela é momentânea, ela passa rápido. Já para quem perde, fica um pouquinho mais, mas ela passa também. Então, é natural. Ficamos ansiosos também antes de uma entrevista de emprego. É comum, ficamos ansiosos também. É uma expectativa. Você não sabe se vai ser aceito ou não naquela empresa. Então, a ansiedade domina durante um tempo, mas ela é momentânea. Ficamos ansiosos também no primeiro dia de trabalho, ficamos ansiosos também ao fazer uma viagem, é comum aquela expectativa, se está de férias ou não. E ficamos ansiosos também com o nascimento dos nossos filhos, né? Qual o pai, qual a mãe que não fica ansioso com o nascimento do seu filho, né? Se vai ter tudo bem, como vai ser aquele parto, vai nascer saudável. Então, ficamos ansiosos com isso. Faz parte da nossa natureza humana, esse estado emocional, né? Essa inquietação, essa preocupação com aquilo que está por vir. Isso é normal. Então, a preocupação com as coisas da vida é algo natural do ser humano. Então, um pouco de ansiedade é até bom para o nosso organismo. Assim como o medo também, um pouco, ele é bom, porque ele ativa ali a nossa expectativa daquilo que está para acontecer. Então, nós ficamos ali preparados para aquilo que vem, né, diante de nós. Faz parte. No entanto, né, no texto, Jesus ele nos adverte sobre a preocupação excessiva pelo bem-estar físico, quando ele fala comer, beber e vestir. Então, Jesus ele não quer que essa preocupação atrapalhe o nosso relacionamento com Ele. É isso que Ele não quer aqui.
que essa preocupação atrapalhe o nosso relacionamento com Ele. E veja como essa palavra ela é atual para os dias de hoje, né? Não é à toa que os principais comerciais da mídia, eles giram em torno dessas necessidades básicas, né? Que é a comida, que é a bebida, que é o seu vestuário. Então a mídia aproveita muito bem isso, e ela empurra isso, né? Isso para a gente. Então faz parte isso. E nós lutamos, né, todos os dias, né, para conseguir trazer o pão à nossa casa. Então isso faz parte. Agora eu quero dizer, por que Jesus condena o excesso de preocupação? E esse é o primeiro ensinamento aqui dessa palavra. Por que ele condena o excesso de preocupação? Porque o excesso de preocupação ele pode trazer para nós um sofrimento. Ele pode deixar-nos cegos diante da realidade da vida. Ele vai deixar você inquieto, inseguro. Então, isso que ele adverte aqui. E um ponto importante, porque o excesso ele pode trazer dependência sobre a sua vida. Pode trazer domínio sobre a sua vida. Essa é a preocupação do Pai, de Cristo aqui, ensinar aqui os seus discípulos, e essa palavra serve, é muito atual para hoje, para nós, diante daquilo que nós vivemos, diante dessas preocupações, dessa ansiedade que nós temos, né, para sobrevivermos neste mundo. É isso que ele não quer que isso se exceda, que isso passe a dominar você seja dependente desta preocupação, isso que ele não quer. Então a preocupação ela pode ir tanto do lado com a falta de algo na sua vida, você pode ter problemas, né, com a sua comunhão com o Senhor, com o seu relacionamento com o Senhor, quando falta algo em casa. É só pegar um pai de família desempregado, sem ter o que comer, como alimentar os seus filhos, como ele vai ficar inquieto, vai ficar inseguro, ele vai ficar preocupado. Então isso pode atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. E da mesma forma que a falta atrapalha, o excesso também lhe atrapalha. Porque a fartura também, ela preocupa. Então, para aquele que tem muito também, ele vai ficar preocupado em perder aquilo, né? E preocupado também em administrar aquilo que ele tem. E nós vamos ver isso aqui no texto. E Jesus não quer que venhamos a sofrer com isso, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sair do jugo da escravidão. E Ele não quer que nós venhamos a sofrer com isso, ficarmos presos, né? Ficarmos presos com os valores do mundo, com os valores da sociedade. Isso Ele não quer para os seus filhos. Por isso que Ele está dando esse ensino aqui. Então, Jesus não quer que fiquemos preocupados nem pela falta, nem como pelo excesso daquilo que é indispensável para a nossa sobrevivência. E por isso que Jesus coloca algumas escolhas diante de nós. Ele dá algumas escolhas para nós. E aqui Ele fala aqui para os seus discípulos. É só nós voltarmos um pouquinho no mesmo capítulo 6, nos versículos 19 ao 21. Mateus 6, do 19 ao 21. Aqui Jesus ele mostra algumas alternativas para nós. Olha o que diz aqui a sua palavra, né? Mateus 6, do 19 ao 21. E vamos ler também o 24 depois. Então diz assim, aqui ele fala sobre os tesouros do céu. É um ensinamento antes do que nós estamos vendo, que diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o 24, só para vocês, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aqui ele fala aqui sobre dinheiro, não é verdade? Um outro texto importante está lá em 1 Timóteo, na primeira carta de Timóteo,
No capítulo 6 também, a partir do versículo 7. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 7. Só para a gente reforçar essa alternativa do Senhor, que diz assim, 1 Timóteo 6, a partir do 7, vamos ler aqui até o 10. Então, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e que com nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém, amadas? Então, aqui estamos falando aqui do excesso do amor ao dinheiro, né? Dessa preocupação daqueles que têm muito, o perigo que pode causar. Então, aqui Jesus, ele dá para nós aqui a primeira escolha, que é entre Deus e as riquezas. Por isso que ele fala que você não pode, né, amar dois senhores, você vai amar um, você vai odiar o outro. É isso que ele não quer conosco, quando ele fala das preocupações da vida, tanto para quem não tem, para aquele que tem abundância, para que tenha este cuidado. Isso que ele fala. E não há nenhum problema em ter dinheiro, não é verdade? Eu quero ter dinheiro, sim. Quem não quer dinheiro aqui, não é verdade? O problema é o amor ao dinheiro, é o que você vai fazer com ele. Então não tem nenhum problema, não precisamos fazer nenhum voto de pobreza aqui não, pelo amor de Deus, precisamos dele, faz parte, ele é bom, mas o amor ao dinheiro que é perigoso. Então esse é o problema de ser o quê? Dominado por ele. É isso que Jesus trata aqui em Mateus 6, é ser dominado por ele, essa preocupação com as coisas da vida. Isso que ele não quer, que nós venhamos a perder esse tempo com isso, e que possamos confiar nele. Em Mateus 6, do 31, vamos voltar lá no texto base, Mateus 6, no versículo 31, ele dá também uma outra alternativa para nós, do 31 ao 34, que diz assim, Mateus 6, do 31 ao 34, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui ele dá para nós aqui uma segunda escolha, que é entre o reino de Deus e o sustento do nosso corpo, aquilo que você tem que colocar como primeiro em sua vida. Então, ele dá essa alternativa para nós, e que fique bem claro que Jesus, de forma alguma, ele não condena a prudência, ele não condena o planejamento com as coisas futuras. O que Jesus condena aqui é a sua ansiedade, aquela ansiedade doentia com aquilo que está para acontecer, é isso que ele está condenando. Ele não condena de forma alguma a Bíblia quanto ao planejamento e à prudência, isso são bíblicos, né? São ações bíblicas. Quando olhamos lá, não precisa abrir, lá em Lucas, no 14, 28, né, Jesus diz, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, o planejamento faz parte da nossa vida, e nós devemos fazer isso, assim como nós fizemos aqui, ao mudarmos para lá, e depois voltarmos para cá. Então, nos planejamos, vimos aqui o nosso orçamento, reformamos, tem toda essa instalação, e fizemos aqui acontecer. Então, isso faz parte. Jesus, ele não condena a prudência quanto a isso. Agora, o excesso de preocupação com as coisas da vida, com aquilo que está para acontecer, sim, aí ele condena. E isso ele não quer que aconteça conosco.
Um outro ensinamento que Jesus traz para nós aqui nesse texto é: por que não devemos ficar ansiosos, preocupados com a vida? Por que não devemos ficar ansiosos, preocupados com a vida? Esse é o segundo ensinamento. Então Jesus ele apresenta para nós algumas razões pelas quais não devemos ser vencidos pela ansiedade. Ele apresenta aqui para nós, pelas preocupações que nós temos com a vida. E a primeira delas é, então, da mesma forma, né, que a vida de um homem ela não consiste na quantidade dos seus bens que ele possui, né? A vida também não consiste somente na satisfação dos nossos desejos físicos. Nós temos coisas mais importantes. Por isso que nós não podemos julgar a nossa vida terrena mais importante do que a nossa vida espiritual. Aqui está a chave. É isso que ele quer, que você não julgue a sua vida terrena mais importante do que a sua vida espiritual. Ele não quer que você se preocupe tanto com as coisas terrenas, e nem que você dependa das coisas terrenas, mas que você possa depender do Senhor. A palavra diz que Jesus é o nosso alimento, Ele é o nosso pão, e que possamos depender dEle. Jesus, quando foi tentado no deserto, o que ele disse ali a Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, amados? Isso ele disse ali. Então, o alimento espiritual é mais importante que o alimento para o corpo. Por isso que a vida é mais importante do que o alimento. Porque o alimento espiritual é muito mais importante para o corpo do que aquilo que nós comemos. Então, a nossa provisão ela vem do Senhor, por isso que Jesus é o pão da vida, como eu disse. Mateus 6, no versículo 26, do texto que nós estamos lendo, diz assim, observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Não é verdade? O fato de ela não plantar, não semear, não colher e não juntar, mas as aves elas vão atrás do seu alimento, elas não ficam, só que a diferença é que elas não estão preocupadas com isso. Elas sabem que tem um Pai, tem um Criador para alimentá-las, não tem essa preocupação. É isso que Jesus está ensinando aqui para nós, para os seus discípulos, para que não venhamos a ficar preocupados com isso. E Deus ele é um Pai que cuida, Ele cuida de nós, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Ele quer que a atenção seja dada para Ele, por isso que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas demais coisas sejam acrescentadas em nossa vida. Ele não quer ver você preocupado, Ele não quer ver você doente, inquieto, inseguro, por aquilo que vem tirando, pelas preocupações que nós temos no dia a dia, pelo sustento do nosso corpo, por aquilo que comemos, que bebemos e que vestimos. Mas Ele quer que você coloque primeiro o quê? O teu reino e a tua justiça. Porque é promessa dEle, como nós cantamos aqui, que é promessa que todas as demais coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus, amém, amados? Amém. Então a nossa provisão vem do Senhor. O Salmo 37, no versículo 25, ele é bem interessante, que diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. O que ele quer dizer? Isso não quer dizer que a pessoa aqui seja um adorador do Senhor, mas que Ele é fiel e Ele é justo. Deus, Ele é fiel, Ele é justo.
mesmo aquele que não adore, que não tenha, né, como dentro da sua fé, mas se ele pratica a justiça ali, Deus, ele é fiel com ele também. Pode ser um ateu, mas se ele pratica a justiça ali, Deus é fiel, né? Aquilo que você planta, o que você colhe, então faz parte, e isso é a palavra do Senhor que diz. Então, no versículo 27, ele continua: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou seja, um tempo a mais da sua vida? Nós não podemos. Isso aqui é uma outra razão que Jesus apresenta aqui para os seus discípulos, que hoje serve para nós. Então, de nada adianta ficar ansioso, você não vai alterar as circunstâncias da sua vida, você não vai conseguir resolver ali o seu problema. Nós não temos o controle da nossa vida, é isso que ele está dizendo. Por isso que a nossa confiança ela deve estar no Senhor. Nós não temos esse controle. É só pegar o exemplo da pandemia. Nós não temos o controle. Quantas pessoas ficaram, né, doentes aí, só pela ansiedade, pela depressão. E adiantou alguma coisa? De nada adianta. É isso que ele está falando, olha, confia em mim, faça aquilo o que eu estou dizendo, falando para vocês. Coloque o reino de Deus na frente, que essas coisas serão acrescentadas, e a paz do Senhor, a paz, né, vai ficar aqui sobre o seu coração, para que você possa descansar em paz no Senhor, né? Em tese, em parte, né, passou a fase mais crítica, a fase mais grave da pandemia passou, e nós estamos hoje aqui, sem máscaras, né? E nós devemos agradecer a Deus por isso, né? Porque nós passamos, sobrevivemos. Eu fiquei internado, fiquei 7 dias lá, não esqueço de agradecer aqui os irmãos pelas orações, porque não foi fácil, mas estou hoje aqui. Então, isso que nós, né, essa confiança que nós devemos ter, né, e depositar no Senhor. Se eu ficasse ali ansioso, se eu ficasse depressivo, de nada adiantaria, muito pelo contrário. Mas a expectativa de coisas melhores, né, a expectativa daquele que está, né, conduzindo a sua vida, isso que, né, acalma o nosso coração, para que você possa enfrentar esse momento difícil na sua vida. Amém, amados? Então, a ansiedade não vai alterar nada. Ficar ansioso, você não vai alterar nada na sua vida, você não vai poder aumentar nada, porque ela não está no seu controle. Uma outra razão que Jesus também fala aqui sobre o excesso de preocupação, também ele demonstra o quê? Demonstra incredulidade. Quando você fica muito preocupado com aquilo que está por vir, você demonstra o quê? Incredulidade, falta de fé no Senhor. Aí você desagrada ao Senhor. Então Jesus está dizendo que aos seus discípulos que a preocupação com as coisas terrenas é coisa dos gentios, dos pagãos, dos incrédulos, não é dos filhos do Senhor. Não podemos ficar preocupados, né, a esse ponto de ser que incrédulo, né, como falta de fé. Não podemos ser assim. E o que passa é isso, passa o que? Uma falta de fé. Devemos descansar, esperar no Senhor, devemos ser prudentes, é claro, diante das dificuldades, mas descansar no Senhor. Lá no versículo 34 diz assim, do capítulo 6, que nós estamos lendo, olha, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então aqui fala a ansiedade, ela gera sofrimento, sim. Então Jesus está dizendo que é loucura sofrer por antecipação. Não faz sentido você sofrer por algo que você nem sabe o que vai acontecer.
Basta já o que você passa no seu dia, já passa, como ele diz, a cada dia o seu mal, já basta isso. Então não faz sentido você ficar preocupado com aquilo que você nem sabe o que vai acontecer. Então por isso que ele fala, isso é loucura, sofrer por antecipação. Já basta os males do nosso dia a dia. Amém, amados? Estão todos quietos aí? Amém. O terceiro ensinamento que Jesus dá aqui para nós é sobre como combater a ansiedade, como combater as preocupações da vida. E ele fala aqui para nós nessa palavra. E a primeira coisa que ele fala aqui, que está no versículo 33, né, que é buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então esse é o primeiro, o quê? Priorizar Deus em sua vida. Esse é o primeiro ponto, de como você combater essas preocupações do nosso dia a dia, é priorizando Deus na sua vida, né? Para que a marca da promessa possa, né? Então Jesus ele nos ensina no texto que para vencermos a ansiedade e as preocupações da vida, devemos priorizar o seu reino e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas, para que as nossas necessidades, né, sejam supridas. Esse é o primeiro ponto. E ele sabe aquilo que nós precisamos, né? E quando nós falamos de priorizar o reino de Deus, então é priorizar Deus em nossa vida, é o que? É buscar a vontade de Deus em tudo que você fizer, é buscar a vontade do Senhor, é colocar na frente dos seus planos, né? Como diz lá no Provérbios, tem um Provérbios que fala sobre os planos, não lembro aqui agora, mas para que você coloque, né, os seus planos, né, diante do Senhor. Então, planejar faz parte, mas que Ele vai conduzir. Então, priorize Deus na sua vida, busque a vontade dEle, assim como na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, priorize o Senhor, leia a palavra do Senhor, priorize Ele, com os seus ensinamentos, pela leitura da palavra, priorize o Senhor na sua vida. Um outro ponto de como combater a ansiedade e as preocupações da vida é com oração, né? Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, assim como está escrito, né? Lance sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então, oração, precisamos orar. Vamos lá em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, do versículo 6 ao 7. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Oração, amados. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, precisamos nos relacionar com o Senhor, e a oração, esse é o principal meio, e temos intimidade com o Senhor, e a paz divina no coração, ela implica o quê? A paz do Senhor no nosso coração implica o quê? Desaparecimento da ansiedade, ele implica das preocupações, na santificação do nosso pensamento, oração, no contentamento real em todas as circunstâncias da vida, assim como Paulo testemunhou, escreveu para nós, né, que ele contente com o Senhor em toda e em qualquer situação, né, na falta, no excesso, na alegria, na tristeza, na doença, né, com saúde, mas sempre contente com o Senhor. Essa paz que nós devemos ter e carregar conosco.
para que no dia mau você possa passar com o Senhor. Amém? E o outro ponto é não perdendo a confiança em Deus. Jeremias 17:7, que diz, texto, uma frase muito bonita: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, nós não podemos perder a confiança no Senhor. Por isso é importante da prática diária com a palavra de Deus, para que você seja alimentado ali diariamente, e o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, para que você não se desvie diante das preocupações da vida, o seu pensamento, para que você não venha se desviar a ponto de ser dominado por essa preocupação, por esse sentimento, para que você possa priorizar verdadeiramente Deus em sua vida. É isso que ele está ensinando aqui para os seus discípulos, é essa palavra que ele traz para os dias de hoje, para nós, como igreja de Cristo, que as preocupações da vida não venham a desviar o nosso caminho, que elas não venham a desviar o nosso relacionamento com Deus. Amém, amados? Amém? Todos entenderam? Então, isso que Jesus chama a atenção aqui para os seus discípulos e para nós também, acerca da ansiedade, acerca dessa preocupação que nós temos com o nosso dia a dia. Então, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, nem inquietos por coisa alguma, mas que possamos confiar e depender no Senhor. Amém?